Então, a passagem é essa aqui, tá, galera? Ó, Paulinho, 1 Coríntios 18, 25, vai dizer o seguinte, ó. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha só, para os cristãos, a cruz é o poder. Já vão colocando isso na memória de vocês. Para os cristãos, ó, a cruz é loucura para os que perecem. Quem que é que perecem? São judeus, são os cristãos que perecem? Não, porque ao mesmo tempo ele vai dizer, ó, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, ou seja, então os cristãos não perecem pela cruz. Gravou isso, galera? Tá? Então os cristãos, eles não perecem, a cruz não é algo negativo. Tá? Ele diz que a cruz é o poder. Tá? Aí ele vai dizer assim, ó, porque os judeus, olha só, ele não diz os cristãos judeus, ele diz, ó, os judeus requerem o sinal, e os gregos buscam a sabedoria, mas nós, cristãos, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens, tá, galera? Então, o que é importante aqui nessa passagem, galera? É exatamente isso. Ele está falando nós, tá? Grave isso, tá, galera? Ó, ele fala nós cristãos. Nós. Para nós, Cristo é o poder de Deus. Mas para eles, os judeus, é escândalo. Ou seja, os cristãos ali já não podem ser os judeus, porque ele está dizendo, ó, para nós, a cruz é poder, mas eles, os judeus, é escândalo. E aí ele vai falar dos gregos. E para os gregos é loucura. Então ele já está aqui fazendo, já separando. 3 grupos. Tem 3 grupos aqui, certo, primo? Sim, sim. E mais uma vez, novamente eu pergunto aqui o que eu acabei de perguntar. Por que ele não bota os romanos no meio e fala, ó, para os judeus, esqueci como é que ele fala. Escândalo. Os judeus é escândalo, para Os gregos é loucura. os gregos é loucura, e por que ele não cita? Para os egípcios aqui simbolizava a vida, né? Porque questão do Deus Sol. Para os romanos aqui é constrangimento. Mas para nós que somos cristãos, é poder. Veja bem, o que eles falam? É poder. Já no decorrer vocês vão ver quem também interpretava a cruz como símbolo de poder. Veja bem, ele está dizendo que para os cristãos é poder. Mais para frente a gente vai trazer o texto e vai mostrar que tem outro grupo de pessoas, né, que também interpretava a cruz como símbolo de poder. Tá? Beleza. Aí eu pergunto aqui para vocês, quem são os cristãos? Então veja aqui, ó. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, novamente aqui, ó, para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque os judeus requerem o sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós, cristãos, pregamos a Cristo. Então, ó, os judeus requerem um sinal, gregos buscam sabedoria. E os cristãos, eles pregam a Cristo crucificado. Para responder a essa questão, precisamos saber o que significava a cruz para esses povos. Vamos entender agora, galera, o que significa a cruz para os judeus, para os gregos. Vamos ver aqui o que significa para os judeus. Ó. Justino Mártir, aqui no Diálogo com Trifão, ele vai dizer assim, ó, mas se Cristo deve ser crucificado de forma tão vergonhosa, isso estamos em dúvida. Isso aqui é o Trifão falando para Justino, tá? Trifão para Justino, ó. Pois quem é crucificado é dito na lei como amaldiçoado. Então, para os judeus, uma pessoa crucificada era um sinal de negatividade, era negativo. Eles nunca iriam criar uma história de um personagem que seria colocado numa cruz, certo, primo? Não faz nenhum sentido. Se ele está dizendo que a cruz, quem é crucificado é amaldiçoado, como que os judeus iriam criar uma história colocando o principal Deus dele numa cruz?
Não faz sentido. De modo, ó, eu já passo para você, primo. De modo que sou extremamente incrédulo. É bastante claro que, de fato, que as Escrituras anunciam que Cristo teve que sofrer, mas queremos saber se você pode provar para nós, judeus. Olha só, um judeu falando com um cristão. Não é um judeu cristão com um judeu. É um judeu falando com um cristão. Quem é esse cristão? Justino não era judeu. Para provar se foi pelo sofrimento amaldiçoado na lei. Então, esse diálogo aqui é um diálogo fictício, mas veja que para os judeus a cruz aqui era algo negativo, tá? Deuteronômio 21 vai dizer assim, ó, pois, ele está falando dessa passagem aqui, ó, pois o que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição do desprezo de Deus. Sendo assim, não tornarás impura a terra do Eterno, o Senhor teu Deus te dá como herança. Então, não faz o menor sentido um judeu criar uma história dessa, galera. Não faz o menor sentido. Tá? Você quer falar alguma coisa, primo? Não, pode continuar. Tá. Agora, galera, eu vou trazer para vocês aqui uma passagem para vocês entenderem isso, essa passagem aí do por que era um escândalo para os judeus. Eu vou trazer um texto do nosso amigo Joséfo aqui, ó. Antiguidades Judaicas, livro 15, ele vai dizer assim, ó, nessa conta, isso aqui foi Herodes, e ele criou, ele era muito helenizado, então ele começou a criar jogos lá na Judéia, tá? Ele vai dizer assim, ó, nessa conta foi que Herodes se revoltou contra as leis de seu país, olha só, as leis de seu país, e corrompeu sua antiga constituição pela introdução de práticas estrangeiras, cuja constituição ainda deveria ter sido preservada inviolável. Por esse medo, percebe, galera, que isso aqui vai contra o cristianismo? Porque o cristianismo, ele violou todas as leis do judaísmo. É o que Herodes está fazendo aqui, ó. Por esse meio, nos tornamos culpados de grande iniquidade depois, enquanto aquelas observâncias religiosas que costumavam levar a multidão à piedade eram agora negligenciadas. Pois, em primeiro lugar, ele nomeou jogos solenes a serem celebrados a cada 5º ano em homenagem a César, e construiu um teatro em Jerusalém, como também um grande anfiteatro na planície. Inscrições também das grandes ações de César e seu o quê, primo? Troféus das nações, ou seja, eles trouxeram aqueles troféus com as cruzes, tá? Troféu de guerra, que é o quê? É uma cruz e você tem os despojos do inimigo em cima, tá? Ele havia conquistado em suas guerras os despojos que são os troféus de César. E todas feitas do mais puro ouro e prata abrangiam o teatro em si. Continuando aqui nesse mesmo texto, ó, e realmente os estrangeiros ficaram muito surpresos e encantados com a vastidão das despesas aqui exibidas e com os grandes perigos que foram vistos aqui. Mas para os judeus naturais, não cristãos, isso não era melhor do que uma dissolução daqueles costumes pelos quais eles tinham tanta veneração. E parecia um caso de não menos impiedade mudar as suas próprias leis para tais exercícios estrangeiros. Mas, acima de tudo, os troféus davam mais desgotos aos judeus, primo. Olha só, de tudo aqui, galera, que o Herodes ele fez aqui com as leis, a pior coisa para os judeus eram os troféus. Por quê? Porque era uma cruz com despojos, ó. Pois como imaginavam que eram imagens, ó, era uma imagem para eles, ó, incluídas dentro da armadura que os rodeava, ficaram muito descontentes com elas, porque não era costume de seu país prestar homenagem a essas imagens. Aqui, continuando, ó, o Herodes também não estava familiarizado com a perturbação que estava sofrendo. E como ele achava fora de estação usar violência com eles, então ele falou a alguns deles por consolo e para libertá-los daquele medo supersticioso em que estavam. No entanto, ele não poderia satisfazê-lo, mas eles gritaram de comum acordo por sua grande inquietação pelas ofensas que julgavam culpadas, de que, embora devessem pensar em suportar todo o resto, nunca teriam imagens, presta atenção, nunca teriam imagens de homens em sua cidade. Para eles, troféus era imagem de homens, uma estaca, ó, significando os troféus. Tá? Então veja por que para os judeus é escândalo. Tá? Aqui a gente vai resolver isso. Ó.
porque isso era desagradável às leis de seus países. Ora, quando Herodes os viu em tal desordem e que eles não mudariam facilmente sua resolução, a menos que tivesse satisfação nesse ponto, ele chamou-lhes os homens mais eminentes, e entre eles o trouxe ao teatro, e mostrou-lhes os troféus, e perguntou a eles, que tipo de coisas eles levaram nesses troféus? E quando eles clamaram, eram imagens de homens. Ele ordenou que fossem arrancados os ornamentos exteriores, ou seja, todo o armamento do inimigo, que cercava, e mostrou-lhe os pedaços de madeiras nus, ou seja, uma cruz, agora sem ornamentos, tornando-se motivo de grande esporte e riso para eles. Ante eles tiveram os próprios ornamentos das imagens em zombaria. Tá? Então, para eles, a imagem de uma cruz, de um troféu, tá? Veja que para eles, o que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Para eles, para os judeus, uma pessoa crucificada é amaldiçoado, tá? Então, judeus criaram uma religião com o seu Deus pregado numa cruz não faz o menor sentido. A gente começa por aí. E aí eles tinham, então, uma cruz era um negativo. Aí você tem a imagem de um troféu. Vai vendo, um troféu, para eles aquilo ali é um escândalo. Não faz o menor sentido. Então, o escândalo para os judeus, lá quando eles diziam, para os judeus é escândalo. Para nós cristãos, a cruz é poder. Para os judeus é escândalo. Por que é escândalo? Pelos dois motivos. Porque a cruz simbolizava a maldição de Deus sobre ele. E o troféu, que era uma cruz, também significava isso. Então, a cruz era um escândalo para os judeus. Por quê? Porque os judeus foram mortos em cruzes e não aceitavam troféus, pois imitavam imagens pagãs. Por que é loucura para os gregos? Vamos entender aqui, ó. Eu trouxe aqui o texto aqui, é um dicionário de antiguidades gregas e romanas, tá? Depois eu deixo isso aqui na descrição para vocês, tá, galera? Mas a fonte é isso aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó, os gregos foram honrosamente distinguidos no mundo antigo por sua, o quê, primo? Aversão à tortura. Sim, deu problema aqui. Eles não faziam, eles não torturavam pessoas em cruzes, é isso que ele está dizendo, ó. Eles tinham aversão à tortura e mutilação em todas as formas. Na verdade, foi apenas em tempos bastante recentes, na Europa cristã, alcançou o mesmo padrão, tá, de refinamento. De certa forma, eles podem ser cruéis o suficiente, e a frequência das penas capitais mostrou um singular descaso com a vida humana. A fúria da facção levou a massacres como o de Córcira, sobre o qual Tucídides moraliza em uma passagem bem conhecida. Prisioneiros de guerra foram mortos a sangue frio. Vou explicar isso para vocês. Ó. Os plateus pelos espartanos, os prisioneiros atenienses depois de Agospetame, ao número de 3.000. Os atenienses ordenaram o massacre de todos os homens adultos em Mitilene, provavelmente até 6.000. Tucídides, sobre isso, Grote observa: os atenienses, em geral, o povo mais humano da Grécia, embora a humanidade, de acordo com nossas ideias, não possa ser predicada de nenhum grego, perceberam que havia sancionado um decreto cruel e terrível. O que ele está dizendo aqui, galera? Ele está dizendo que os gregos, eles não praticavam tortura. Eles matavam todo mundo. Tá? Mas eles não reservavam pessoas que nem os romanos, os persas. Pegavam pessoas e torturavam. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Inclusive, o próprio Davi, né, primo, você que sabe mais a história, o Davi, os inimigos dele, ele coloca num forno, né? Então veja que os próprios hebreus israelitas, eles torturavam pessoas. Sim, fazem Os gregos sacrifício não. pro Javé e Os tal. gregos, quando eles vinham para a guerra, eles matavam todo mundo. Eles não reservavam nenhum inimigo para torturar. É isso que ele está dizendo. Então, a cruz, para eles crucificar pessoas, eles não crucificavam os gregos. É porque Vocês estão entendendo agora? Eu vou chegar no final disso aí, vocês vão entender. Fala. É porque a ideia de botar a pessoa na cruz é, tipo assim, é prolongar o sofrimento dela, né? Ela vai morrendo de pouquinho, né? Exatamente.
Então, o que esse texto está dizendo aqui, galera? Está dizendo que os gregos, eles tinham aversão à tortura. Eles podiam matar pessoas numa guerra, mas eles não reservavam inimigos para torturar. Então, para eles torturar, pegar uma pessoa, colocar numa cruz e torturar, não era o costume dos gregos, tá? E aqui continua assim, ó. No entanto, depois que eles se arrependeram e a ordem de revogação da atrocidade chegou a tempo, eles mataram deliberadamente mais de 1.000 metilenianos que já haviam sido levados prisioneiros para Atenas. Poucos anos depois, eles massacraram os melianos, que nem mesmo eram rebeldes, mas apenas se recusaram a se tornar seus súditos. Com tudo isso, os gregos habitualmente se abstinham de agravar suas execuções. Ou seja, eles cometiam assassinato, mas não torturavam seus inimigos. Sejam eles criminosos ou prisioneiros de guerra, por insultos e tortura. E eles abominavam especialmente ultrajes contra mulheres e crianças. Esse lado do caráter grego é bem destacado em Social Life in Greece, de Mahaffy. Ou seja, por que é loucura para os gregos? Por que a cruz é loucura para os gregos, galera? Para os gregos, a tortura na cruz era algo inaceitável, pois tinham aversão em torturar seus inimigos. Quer comentar, primo? Sim, não, certo, galera? Então, você está entendendo? Então, ó, para os judeus é escândalo, por quê? Porque eles foram mortos em cruzes e porque, de acordo com o Deuteronômio, era amaldiçoado aquele que era morto. Então, escândalo para os judeus. Porque era loucura para os gregos, tá? Inédito. Isso que eu estou trazendo para vocês é uma pesquisa minha. Eu, Francis Farago, careca, estou trazendo para vocês o porquê que é loucura para os gregos. Porque os gregos, eles não torturavam pessoas. Então, a cruz, para eles, não fazia sentido pegar uma pessoa e colocar na cruz. Veja que, para os cristãos, a cruz era algo maravilhoso. Para os gregos, não. Fala, primo. Sim, alguém até perguntou, alguém disse aqui, o símbolo da deusa Nai, que é uma cruz e tal. Sim, mas os gregos nem sempre foram humanizados como eles são, entendeu? Isso foi, digamos assim, um processo da evolução da sociedade grega, entendeu? Então, nesse período que esse texto foi escrito, eles já aboliam esse tipo de coisa. Isso não significava que eles aboliam antes, entendeu? Então, assim, para eles era loucura por causa disso, porque, tipo assim, mas eles matavam. Sim, em época de guerra eles não vão querer morrer, né? Mas eles, por exemplo, eles não faziam, como a gente já mostrou, que os romanos faziam, levavam para o Coliseu, por exemplo, jogavam ali no meio, para as feras comer, aí depois eles tiram a pessoa ali, tipo, toda despedaçada, e depois joga de novo, toca fogo, entendeu? Então, assim, por quê? Porque os romanos, eles se divertiam com isso, entendeu? E aí eu acho que, até por conta do desenvolvimento da filosofia, né, no meio do mundo grego, acho que eles foram tendo cada vez mais aversão a esse tipo de coisa, entendeu? Multiversal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.